O campeão Goblin. Ó, charmoso. Parece a cara da tia Afonso. Parece mesmo. O campeão Goblin, a adaptação dele foi feita por questões que eu precisava de um Goblin forte. Os Goblins são um CR, nível de desafio, acho que 1/4. O Goblin um pouquinho mais forte ali é nível de desafio meio. O Goblin mais forte do livro que tem é o Goblin Boss, o Goblin Chefe. O nível de desafio dele é 1. E aí, pô, quero Goblins mais fortes. Então, eu pensei no Goblin Campeão. O Goblin Campeão é um Goblin que malhou bastante, lutou nas... Onde é aquele lugar que luta? Coliseu, como é que chama? Arena. Lutou nas arenas, ganhou, fez parte do exército. É um cara vivido, é um cara que acumulou XP no decorrer da vida dele. E aí, pra poder, como a ficha do Goblin mais forte que existia era um nível de desafio 1, ela não era o suficiente pra atender a minha necessidade. Eu precisava de um bicho um pouco mais forte, porque o meu grupo já era um pouco mais forte. Inclusive tem a ficha aí, né? Que eu mandei junto. Claro que tem, cara. Então. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, então, fui dar uma olhada em outros goblinoides. O primo mais próximo dele. E aí tinha ali, por exemplo, o Hobgoblin. O Hobgoblin é um pouquinho mais forte, mas ele ainda não era forte o suficiente. Eu falei, então, o Hobgoblin campeão. O Hobgoblin campeão, ele tem ali nível de desafio 3, que é o suficiente que eu queria. Eu não queria um nível 1, queria um pouquinho mais forte. Então, um nível de desafio 3, ele enquadra assim no Goblin. E eu, basicamente, peguei toda a ficha do Stat Block do Hobgoblin campeão e coloquei ali. Força, defesa, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, todos são do Hobgoblin campeão. E aí eu até coloquei, tinha colocado 2 opções da vantagem de raça dele, porque a vantagem típica do Goblin é a fuga rápida, que é desengajar ou esconder como uma ação bônus. No entanto, se você parar pra pensar que um Goblin campeão, ele não é um cara que se esconde muito, porque, porra, ele é o mais forte da vila dele, é o mais forte entre os Goblins. O Goblin chefe, que é o cara mais pica que ele conhece, é ND1. Ele é mais forte que o Goblin chefe, então ele não é um cara que se esconde muito. Então, a gente pode, aí fica a gosto do freguês. Coloquei as 2 opções justamente para quem quiser utilizar. A vantagem marcial, que é a vantagem do Hobgoblin. Que ele, uma vez por turno, ele adiciona ali 3d6 no dano de uma criatura que ele ataca em melee, caso ele tenha um aliado adjacente a essa criatura. E peguei também a arma, que é a arma do Hobgoblin, que é a espada larga. A do Goblin Chefe é uma cimitarra, então um pouquinho mais fraca. Então, sem fazer muita alteração, simplesmente pegando um chassi do Hobgoblin e colocando na lataria de um Goblin, eu já criei um personagem novo, um monstro novo, que atende a minha necessidade de ser um monstro mais forte, um Goblin mais forte do que poderiam existir. E ainda peguei uma ação de ração específica, que não tá aí, mas que eu tinha mandado primeiro, que Aqui, cara, só você. Se você olhar, vai ver. Tá lá. Corinthians 2, São Paulo 1. Essa reação é a reação do Goblin Boss. E ele, quando ele é atacado, ele pode pegar um Goblin que esteja ao lado dele e colocar na frente pra tomar o dano no lugar dele. Ou seja, esse campeão, ele também é forte o suficiente pra ele subjugar os Goblins ao redor dele. Então, em vez de tomar o dano, uma vez por turno, ele pode fazer, reação, né, então uma vez por turno. Ele pode fazer isso. Em vez de tomar um dano, ele coloca um Goblin que esteja a 1,5 metro de distância dele no lugar pra tomar o dano por ele. Então, como eu falei, peguei os stat blocks do Hobgoblin campeão, coloquei na lataria do Goblin, quer dizer, do Hobgoblin capitão, coloquei na lataria do Goblin campeão, e ele atendeu a minha necessidade de ter um Goblin muito mais forte, relativamente mais forte do que o Goblin Boss, e ainda causar ali um terrorzinho nos seus personagens que já estão chutando Goblin na rua, assim, não ligam mais pro poder do Goblin. Então, você dá uma roupagem nova ali, que um desafio um pouquinho maior, mantendo o lore, porque, por exemplo, vai que na sua história a treta tá rolando com goblins e você precisa de um goblin mais boss do que o boss. Você tem essa opção de pegar um goblin campeão, que é fazer um goblin mais forte do que o que tem no livro. De uma maneira simples e rápida, só adaptando um outro monstro muito parecido com ele. E esse daí taca o terror num bairro de cidade grande, esse daí, sozinho. Ele tem o mesmo nível de desafio de um veterano, né? Você usa normalmente para um chefe de guarda e tal. E tem uma coisa interessante aí nesse sentido, que é o que a gente falou sobre o lore, né? Porque o Hobgoblin Capitão tem uma ação que você não colocou, que é de liderança. Que não faz sentido porque ele é só um campeão, ele não é para ser o capitão de nada. Não é militar, né? Ele não é militar. E ao mesmo tempo, ele tem o do Goblin Boss, que é do tipo, eu sou forte o suficiente pra se eu estiver brigando com os outros, vem cá, você vai tomar mais porrada na minha frente. Então você tem um lore específico, ele tem uma influência do chefe, mas ele não tem. Ele não é tão fraco quanto o chefe, e ele também não tem o bônus de liderança do Hobgoblin. Então ele fica no meio do caminho justamente para que ele combine com o que você tá querendo exatamente daquele monstro.
Eu acho bom quando você pega e dá uma subvertida. A galera. Ah, é só um Goblin, é só um Kobold, e você vai lá e quebra a cara, porque você não tem um combate simples, você tem um combate mais nervoso. Geralmente eu uso esse tipo de situação pra Kobold, quando o pessoal vai enfrentar Kobold e eles vão ver, eles estão cercados. Aí os caras de nível 6, o grupo de nível 6 começa a passar aperto com o Kobold de nível 1/4, 1/2. Vira monstro de enxame, né? Porque é monstro de enxame. Então, esse tipo de subversão é muito boa. Exatamente pra quebrar aquela expectativa e surpreender. No meio daqueles goblinzinho mais barrela, tem um que dá trabalho. E tem uma habilidade aqui que é roubada, que era essa de redirecionar ataque. Porque isso daí, ele multiplica o ponto de vida desse campeão. Porque ele vai tomar 28 de dano. Não, quem vai tomar é esse Goblin aqui, ó. Toma aí, Goblin. Corta o Goblin no meio, né? Agora, tem um aspecto interessante aí nesse caso, que eu vou mencionar aqui em relação ao lore, que é... Eu já fiz isso nessa situação em que o Luiz estava, de eu quero um personagem dessa espécie, mas todos os monstros que existem não estão no nível que eu quero, especialmente quando a aventura fica no nível mais alto, né? Que é, se for uma espécie jogável, eu faço a ficha, como se fosse um personagem. Então, assim, eu quero fazer um Goblin que é muito forte, então eu quero que ele seja nível de desafio 6. Eu quero que ele seja nível de desafio 9, que é o nível do campeão humanoide normal lá. Então eu vou lá e faço um personagem da espécie Goblin, que é um campeão, não sei o que e tudo mais. Aí eu faço a ficha. Por quê? Porque ou eu só pego a ficha do campeão humanoide e falo, ele é um Goblin. Essa é a ficha dele. Aí eu vou ter que fazer as adaptações de lore. Porra, o Goblin vai usar uma plate, uma full plate? Não, tá Valeu, Andrew. Então vou reduzir ali um pouco o CA dele. Mas aí eu vou puxar essa outra habilidade, que o humanoide não tem, que é de botar o boneco na frente. E aí numa porrada mais à frente isso faz diferença. Então, às vezes, essa adaptação você pode fazer ela. Você pode fazer uma ficha do personagem também. Se quando o nível for muito elevado, ficar muito distante e você não quiser fazer uma adaptação direta de outro monstro que tem. E às vezes você pegar um monstro comum e só dar classe pra ele, também funciona, dependendo do monstro. Podemos seguir? Se você usar, fala pra nós depois, viu? Porque algumas vezes a gente traz uma sugestão de aventura, mas como é um Goblin, meu amigo, você pode colocar em qualquer situação que ele cabe. Goblin é... Até no Ordem Paranormal, se quiser usar, pode. Pode, ele é pau pra toda obra. Pau pra toda obra. Thank you.